Durante mais de 4 décadas, estudando a fundo as cartas do Novo Testamento e os bastidores históricos por trás de cada versículo, poucas obras me impactaram tanto quanto a carta de Paulo a Tito. Curta, direta e profundamente estratégica, ela foi escrita em um dos momentos mais turbulentos da igreja primitiva e traz orientações preciosas para quem quer manter a fé firme quando tudo ao redor parece desmoronar. O cenário era caótico. Líderes despreparados, falsos mestres espalhando mentiras, comunidades confusas e uma cultura moralmente corrompida. Ainda assim, Paulo entrega a Tito uma missão ousada e nele confia como um construtor de estabilidade espiritual em tempos de incerteza. Essa carta, muitas vezes ignorada, é um verdadeiro manual de resistência para tempos de crise. E o que ela revela sobre como viver com propósito, fé e coragem continua tão necessário hoje quanto era naquele tempo. E olha, se assuntos como esse estão fora do radar da maioria, por aqui eles ganham voz, profundidade e contexto. Então, já aproveita e se inscreve no canal, porque tem muita coisa valiosa nas escrituras que o mundo esqueceu, mas que aqui a gente traz à tona com o respeito e a seriedade que merecem. Desde o primeiro momento da carta, Paulo situa Tito num cenário exigente. A ilha de Creta, com igrejas jovens, comunidades frágeis, ameaçadas por falsos ensinamentos e por práticas morais relativistas. Paulo deixa claro que ele confiou a Tito uma tarefa urgente: arrumar as coisas em falta e conduzir presbíteros em cada cidade. Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. Isso mostra que a fé, em meio à crise, não era para ser apenas sobrevivência, mas restauração. Em tempos de colapso institucional ou espiritual, reconhecer o cenário é o primeiro passo. Não se trata de negar o problema, mas de saber onde pisas. Nesse ambiente instável, a gente vinha misturando tradições humanas com doutrinas divinas, misturando mito com verdade. Paulo adverte sobre mestres que falam palavras vãs ou seguem mandamentos de homens. Tito capítulo 1, verso 10 a 16. O resultado era confusão, desorientação, divisão. Hoje, em crises pessoais ou coletivas, há paralelo. Quando a cultura relativiza tudo, quando informação e desinformação andam juntas, quando líderes abusam da autoridade, a fé pode parecer fraca, quase irrelevante. Mas o texto inspira. A crise obriga a fé a escolher ser firme, não conivente. Tito recebe de Paulo o chamado para ordenar, estruturar, capacitar. Ele não chega para consolar apenas sentimentos, mas para reorganizar realidades, formar presbíteros que sejam irrepreensíveis, alegres em hospitalidade, amantes do bem, autodomados, íntegros. Tito capítulo 1, versos 7 e 8. Isso exige que a crise provoque mudança de caráter. Num mundo que se adapta ao pior, a fé verdadeira se revela naqueles que resistem ao desencanto, que recusam a mediocridade espiritual. A crise, quando enfrenta, pode se tornar terreno fértil para a fidelidade. Também aparece, no contexto, o contraste entre o que se espera do crente, ou do líder, e o que se vê no ambiente pagão de Creta. Paulo cita um provérbio cretense: cretenses sempre mentirosos, animais devoradores, ventres preguiçosos. Tito capítulo 1, verso 12. Ele não está estigmatizando por maldade, mas reconhecendo uma tradição cultural de desordem ética e espiritual que precisava de cura. Em tempos de crise moral, convém olhar onde estamos sendo conformados à cultura, onde permitimos que a tradição humana ocupe o lugar da verdade. A fé se mantém se nos confrontarmos com esses costumes culturais e expormos o que conflita com o Evangelho. Esse contexto de crise revela uma certeza de Paulo, que há uma fé sua, escolhida antes da fundação do mundo, esperança de vida eterna, que não falha mesmo quando tudo desmorona socialmente ou espiritualmente. Tito, capítulo 1, versículos 1 a 2. Essa esperança dá sustentação para Tito e para todos os crentes.
Mesmo que a tempestade leve casas, reputações, redes de apoio, permanece algo que ninguém pode arrebatar. Saber disso e não viver na fé de aparência, mas na fé de promessa, é uma das verdades poderosas que orienta o restante da carta e serve de colchonete nos momentos de queda. Paulo chama Tito de filho na fé comum. Tito, capítulo 1, verso 4. Mostrando que o relacionamento entre eles não era apenas institucional, mas profundo, espiritual, compartilhado. Num mundo de crise, isso importa. Não há fé sustentável sem mentores, amigos, pessoas que caminhem contigo antes de cargos ou funções. Paulo confia a Tito uma obra de reconstrução, plantio de líderes, de doutrina, de caráter, porque Tito já havia demonstrado fidelidade anterior, compromisso com a missão e sensibilidade espiritual. Crise exige gente não só com ideias, mas com integridade. A escolha de Tito para ficar em Creta não foi aleatória. Era missão espinhosa, cidade marcada pela desordem ética e espiritual, pela facilidade em seguir modas religiosas vazias. Tito capítulo 1, verso 15, onde Paulo fala que todos os cretenses têm reputação de mentirosos. Paulo o deixa lá para pôr em ordem as coisas que ainda restam, para organizar presbíteros em cada cidade. Essa imposição traz implicações. Crise exige liderança corajosa, pessoas dispostas a entrar no caos, não fugir dele. Há muitos que esperam por condições ideais. A fé que permanece é aquela que funciona em terreno incerto. Paulo sabia que uma comunidade ferida, com lideranças falhas ou ausentes, se entrega à confusão. Falsos mestres ganham terreno quando não há estrutura legítima de ensino, quando ninguém se importa em responsabilizar carne e alma. Tito recebe instruções precisas, não genéricas, critérios de caráter, de ensino, de estilo de vida. Liderança para Paulo é multidimensional. Num tempo de crise não basta inspiração ou carisma. Precisa-se de coerência entre palavra e vida, entre doutrina e ação. Tito é convocado a isso, para que a fé do povo não se perca na deriva. Além disso, Paulo estabelece prioridades. Antes de tudo, verdade. Depois, vida. O chamado de Tito envolve proteger a sã doutrina, repreender o erro, ensinar com clareza. Tito capítulo 1, verso 9. Não se trata de impor rigidez sem compaixão, mas discernir o que corrói. Não se trata de confrontar para humilhar, mas para restaurar. A fé se mantém quando há líderes que não vacilam na verdade, que não vendem facilidades, que não permitem o sinônimo de esperança ser substituído por conformismo. A missão grande que Paulo confia a Tito reflete uma convicção teológica. Deus escolhe antes dos séculos seu povo. Prometeu vida eterna, manifestou sua palavra. Tito capítulo 1, versos 1 a 3. E mesmo quando líderes ou comunidades falham, a fidelidade de Deus permanece. Esse chamado urgente para Tito é também para nós. Quando crise se instala, Deus necessita de gente que aceite responsabilidades, que fique, que lute e não ceda ao medo ou ao radicalismo fácil. Paulo define para Tito os requisitos de quem deve liderar nas igrejas de Creta. Presbíteros que sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, com filhos fiéis, não acusados de dissolução ou rebeldia, não arrogantes, nem iracundos, nem bebedores, nem violentos, nem avarentos, mas hospitaleiros, amantes do bem, sensatos, justos, piedosos, autocontrolados. Tito capítulo 1, versos 5 a 9. Essas exigências não são idealizações distantes, mas alicerces práticos para a resistência espiritual em tempos de crise. Líderes sem caráter em crise afundam. Com caráter, levantam vidas e comunidades. Caráter é sistema de valores cotidiano. Quando Paulo exige que o líder seja hospitaleiro ou amante do bem, ele está dizendo muito mais que ser simpático. É viver uma ética ativa. Em crise, a tentação de isolar, de fechar portas, de priorizar interesses pessoais.
Mas líder com caráter abre casa, cuida dos marginalizados, compartilha alimento, tempo, afeto. Essas ações concretas tornam a igreja visível, não como instituição falha, mas como reflexo do reino que brilha na escuridão. Outra característica essencial é o domínio sobre si mesmo. Ser sensato, justo, piedoso, autocontrolado. Em Creta, a reputação sugere impulsividade, preguiça, superficialidade. Tito, capítulo 1, verso 12 a 15. Líderes sensatos são o antídoto. Crise pressiona, medo, raiva, insegurança, incerteza. Dominar emoções, escolher atitudes, manter integridade diante da tentação. É aí que se revela, mais do que em discursos, quem realmente segue Cristo. Domínio próprio é uma fortaleza interna. Ainda, Paulo exige que esses líderes sejam capazes de ensinar a doutrina. Tito capítulo 1, verso 9. Um homem ou mulher podem ter caráter admirável, mas sem habilidade de discernir e transmitir a verdade, a fé da comunidade se dilui. Em crise, falsas doutrinas proliferam justamente porque há carência de ensino sólido. O líder que vive e fala a verdade, que ensina o que é saudável, doa a vida, corrige com amor, esse constrói pontes de esperança. Caráter e doutrina se unem. Fé firme exige ambas. Perfil de líder transformador é também perfil de humildade e serviço. Paulo não define presbítero como chefe dominador, mas como exemplo que edifica. Hospitaleiro, amante do bem, disciplinado, tudo isso aponta para alguém que serve. Crise revela lideranças autoritárias, mas o padrão bíblico é outro. Liderança que serve, que protege, que não busca glória pessoal, que assume custos. Quando você olha para Tito sendo deixado em Creta, compreende. Ele vai não para ser exaltado, mas para edificar, para restaurar, para sustentar fé alheia. Aliás, antes de seguirmos, quero te perguntar uma coisa. Qual característica você acredita que mais está faltando nos líderes espirituais do nosso tempo? Coragem para confrontar, coerência entre fala e prática, ou domínio próprio diante das crises? Escreve aqui nos comentários, porque esse tipo de reflexão enriquece ainda mais o nosso diálogo e ajuda a gente a perceber como a carta a Tito continua atual. A ilha de Creta, conhecida desde tempos antigos por sua cultura mercantil e influências helenísticas, era também um centro espiritual caótico. Ali, uma mistura de filosofias, tradições religiosas e práticas pagãs convivia com os primeiros sinais do cristianismo, criando um cenário de intensa contaminação teológica. A carta de Paulo revela que, naquela realidade, surgiam homens insubordinados, faladores vãos e enganadores. Tito capítulo 1, versículo 10. Especialmente entre os da circuncisão, indicando que até mesmo dentro da comunidade de fé, a crise espiritual fermentava. Esse tipo de ambiente impõe um risco constante à integridade doutrinária e à maturidade dos crentes. A heresia em Creta não se apresentava com rosto grotesco, mas travestida de piedade. Falsos mestres ensinavam o que não convinha por interesses financeiros, manipulando o sagrado para benefício pessoal. Paulo é direto ao afirmar que é preciso fazê-los calar, pois trastornam casas inteiras. Tito capítulo 1, versículo 11. Isso demonstra como em tempos de crise o maior perigo não é o inimigo externo, mas a corrupção interna. O evangelho é desfigurado quando ensinado por quem ama mais o poder ou o dinheiro do que a verdade. E essa distorção começa muitas vezes com pequenas concessões doutrinárias que parecem inofensivas, mas acabam enfraquecendo a fé coletiva. Creta se tornara um espelho da condição humana longe de Deus. Povos sem freio, guiados pelos próprios apetites, desconectados da verdade. Paulo cita um de seus próprios poetas afirmando: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tito capítulo 1, versículo 12. É curioso perceber que o apóstolo, em vez de suavizar essa acusação, confirma que esse testemunho é verdadeiro.
Isso nos obriga a uma reflexão. Existem culturas e ambientes sociais onde a mentira, a ganância e o egoísmo se tornam normas, e a fé, se não for bem enraizada, será facilmente sufocada por esse ambiente. Nesses contextos, o Evangelho precisa ser contra a cultura, não adaptação. A resposta que Paulo propõe a Tito é clara: repreensão severa, para que sejam sãos na fé. Tito capítulo 1, versículo 13. Ele não recomenda diplomacia com o erro, nem acordos com a mentira, mas confronto amoroso e firme. A palavra severa aqui não remete à dureza sem misericórdia, mas à exatidão de quem poda galhos doentes para salvar a árvore. A fé é um organismo vivo que precisa ser protegido. Em tempos de crise, a firmeza na correção se torna um ato de cuidado, uma forma de evitar que as heresias se tornem raízes profundas no coração dos fiéis. O cenário de Creta nos ensina que uma comunidade espiritual só sobrevive à crise quando está disposta a encarar a verdade, discernir o erro e restaurar a pureza do Evangelho. A convivência com o engano espiritual, se tolerada, se transforma em destruição silenciosa. A crise pode ser enfrentada, mas não se vence se a igreja se mantiver passiva diante da mentira. O chamado a Tito, portanto, é um alerta para todos os tempos. Não há neutralidade quando a verdade está em jogo. Na carta a Tito, Paulo demonstra com clareza que a sã doutrina não é um adorno teológico, mas uma âncora para tempos tempestuosos. Ele instrui Tito a ensinar o que convém à sã doutrina. Tito capítulo 2, versículo 1, destacando que é esse ensino saudável que forma caráter, corrige rumos e fortalece a fé diante das adversidades. Num contexto como o de Creta, marcado por instabilidade moral e espiritual, a doutrina não serve apenas para debates acadêmicos, mas como o alicerce da vida prática. É a partir dela que a comunidade cristã aprende o que é certo, o que é santo e o que é agradável a Deus. Muitos enxergam a doutrina como algo frio, desconectado da realidade, mas a visão bíblica é exatamente o oposto. Paulo conecta a sã doutrina com as atitudes cotidianas. Homens mais velhos devem ser temperantes, mulheres mais velhas, mestras do bem, jovens moderados, servos, obedientes e fiéis. Tito capítulo 2, versículos 2 a 10. Cada ensino teológico desemboca numa prática ética e espiritual. Em outras palavras, doutrina não é apenas o que se crê, é também como se vive. Em tempos de crise, quando o comportamento das massas se torna instável, só quem está firmemente enraizado em uma doutrina sólida consegue manter-se de pé. A doutrina saudável é aquela que forma o caráter de Cristo no indivíduo. Ela não produz apenas conhecimento, mas transformação. Paulo afirma que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. E essa graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A doutrina verdadeira tem esse poder pedagógico. Ela ensina, exorta, molda, disciplina. Não há firmeza na fé sem um ensino que confronte os impulsos destrutivos da alma e direcione para a santidade. E isso não se conquista por emoção ou tradição, mas pela verdade aplicada com fidelidade. Um dos perigos da crise espiritual é que muitos começam a buscar soluções rápidas, respostas fáceis e experiências superficiais. Mas o ensino bíblico ensina que a firmeza vem da perseverança no que é verdadeiro, ainda que exija esforço. Tito é convocado a preservar essa verdade, ensiná-la com autoridade e recusar-se a negociar com doutrinas doentias. Tito capítulo 2, versículo 15. A palavra deve ser transmitida com convicção, sem vergonha nem hesitação. É esse ensino íntegro que sustenta a igreja em meio às pressões externas e internas. Quem se apoia na sã doutrina não será levado por todo o vento de doutrina, nem pelos modismos espirituais que surgem em tempos de desespero.
Em meio às crises, é a verdade que liberta, cura e direciona. O evangelho puro, quando ensinado com fidelidade, é como farol em meio à tempestade. Mostra o caminho, revela os perigos e conduz com segurança até o porto. E é esse evangelho que Paulo ordena que Tito preserve com coragem e fidelidade. Em tempos de crise, a fé não é apenas uma crença intelectual. Ela se torna teste prático de perseverança e amor. A carta a Tito revela que, em meio a perseguições, falsas doutrinas e confusão cultural, a fé cristã precisava ser mais que palavras. Precisava resistir à pressão sem se tornar amarga. Precisava manter a firmeza sem perder a compaixão. Paulo escreve que os crentes devem viver sensatamente, justamente e piedosamente. Tito capítulo 2, versículo 12. E isso só é possível quando a fé passa pelo fogo da adversidade e permanece inabalável. A grande tentação em tempos difíceis é radicalizar para um dos extremos. Ou a pessoa se torna rígida, fria e legalista em nome da verdade, ou então permissiva, emocional e sem limites em nome do amor. Paulo mostra a Tito um equilíbrio raro e poderoso. Manter a firmeza na verdade, mas sem apagar a ternura do evangelho. Ele orienta que os servos devem agradar em tudo, não contradizer, mostrar fidelidade total. Tito capítulo 2, versículo 9 e 10. Esses conselhos práticos revelam que a fé não se mede apenas na oração ou no culto, mas na maneira como tratamos os outros, mesmo em ambientes hostis. A firmeza verdadeira não é grito de guerra, mas estabilidade silenciosa. É a capacidade de continuar fazendo o certo quando ninguém está olhando, de manter a esperança viva mesmo quando não há recompensas imediatas. A fé que sobrevive à crise é aquela que continua amando, servindo e esperando com paciência. Paulo não pede que Tito forme um exército de crentes armados com argumentos. Ele pede que ensine o povo a viver de forma digna, adornando a doutrina de Deus com sua conduta. Tito capítulo 2, versículo 10. Essa é a fé que toca o mundo. Há também o elemento da esperança que sustenta essa fé. Paulo fala da bem-aventurada esperança e da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Essa expectativa do retorno de Cristo é o que sustenta a alma nos dias escuros. Quando tudo parece falhar, quando os líderes caem, quando a cultura enlouquece, quem tem os olhos firmes na eternidade não se deixa dominar pelo caos. Essa esperança mantém o amor aquecido e a firmeza inquebrantável. Manter-se firme, sem perder o amor, é um dos maiores desafios da fé em tempos de crise. Exige maturidade espiritual, consciência do Evangelho e profunda intimidade com Deus. O equilíbrio entre verdade e graça, entre firmeza e ternura, entre justiça e misericórdia. Isso é o que distingue o crente que resiste da religião que desmorona. E essa lição, ensinada a Tito, continua sendo urgente para todos que desejam manter a fé viva em um mundo abalado. Num ambiente contaminado pela mentira e pela corrupção espiritual, o testemunho pessoal se torna uma das ferramentas mais poderosas do Evangelho. Paulo orienta Tito a exortar os jovens a serem moderados e diz que ele mesmo deve ser em tudo exemplo de boas obras, na doutrina, integridade, reverência. Tito, capítulo 2, versículo 7. Esse padrão exige mais do que discurso, exige coerência. A fé verdadeira não se limita ao que se professa, mas se manifesta no modo como se vive. Quando tudo ao redor se deteriora, o exemplo pessoal se torna luz que denuncia e atrai. A integridade em tempos de crise tem um custo. Viver de forma irrepreensível em uma cultura onde os valores estão invertidos provoca resistência. Quem é honesto entre os desonestos causa desconforto. Quem vive com domínio próprio num mundo entregue aos impulsos é visto como estranho. Mas Paulo está convencido de que a consistência entre palavra e vida é a melhor resposta à corrupção. Ele escreve: mostra-te em tudo exemplo.
não apenas num aspecto, mas em todos. Isso requer vigilância constante e uma fé que se traduz em decisões diárias. Mais do que evitar escândalos, viver de maneira íntegra é carregar uma convicção interna que molda o exterior. Paulo complementa dizendo que o ensino de Tito deve ser com linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Tito capítulo 2, versículo 8. Isso mostra que até mesmo os opositores da fé podem ser confrontados, não por argumentos intelectuais, mas pelo peso do testemunho. A integridade não fecha bocas com raiva, mas com evidência. Esse chamado não é exclusivo de líderes. Toda a comunidade cristã é convocada a viver de forma que adorne a doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito, capítulo 2, versículo 10. A imagem é bela. O comportamento do crente serve como ornamento da verdade que ele crê. Quando um servo age com fidelidade, quando um jovem é sensato, quando uma mulher mais velha é prudente, a doutrina se torna visível, atraente, impactante. O Evangelho não brilha apenas no púlpito, mas nos corredores da casa, nas conversas do dia a dia, na postura diante das dificuldades. Manter a integridade em meio à escuridão é, sem dúvida, uma batalha. Mas é essa consistência que transforma a fé em evidência. Tito foi chamado para ensinar, sim, mas também para demonstrar. E o poder do testemunho íntegro continua sendo a voz mais alta numa geração que desacredita facilmente das palavras. Quando a fé é visível nos frutos, ela convence até os mais céticos. A carta a Tito não é apenas um chamado à ação prática, mas também uma lembrança da esperança que sustenta o povo de Deus. Paulo escreve que devemos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Essa espera não é passiva nem ansiosa, é uma espera que alimenta a fé e molda o comportamento. Em tempos de crise, a esperança escatológica se torna um remédio contra o desespero e o conformismo. A esperança cristã não é uma utopia vazia. Ela se baseia numa promessa sólida. Cristo virá. Paulo apresenta essa esperança como algo bem-aventurado, ou seja, feliz, cheio de alegria e certeza. É essa convicção do retorno glorioso de Cristo que dá sentido às renúncias que fazemos hoje. Abrir mão das paixões mundanas, viver com sobriedade e piedade, suportar perseguições ou perdas, tudo isso se torna suportável porque há um futuro glorioso aguardando. Quando a glória é certa, o presente se torna administrável. O Evangelho nos ensina que a espera não é inatividade. Enquanto aguardamos, somos moldados. Paulo escreve que Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. A esperança futura transforma o presente. A certeza do céu nos impulsiona à santidade hoje. Em outras palavras, quem realmente crê que Cristo voltará, vive de forma diferente agora. A esperança não anestesia, ela santifica. Nos dias sombrios, quando a cultura promove desesperança, a igreja precisa resgatar essa visão escatológica. A fé que não aponta para o futuro se esgota no presente. A crise econômica, política ou espiritual perde o poder de dominar quando os olhos estão fixos na glória prometida. Não se trata de alienação, mas de perspectiva. Quando sabemos o destino final, não nos desesperamos pelas curvas do caminho. A esperança da glória é o farol que orienta os passos em meio à neblina. Esperar pela manifestação da glória é, portanto, viver com os olhos no alto e os pés firmes no chão. É manter o coração ancorado na eternidade enquanto age com diligência no presente. A igreja de Creta precisava dessa visão, e nós também.
Em tempos de crise, a esperança se torna oxigênio espiritual, e quando ela é alimentada pela promessa da glória, nada é capaz de sufocá-la. É impressionante como Paulo, mesmo ao falar de ética e comportamento, volta sempre à raiz da fé cristã, a graça. Ele escreve que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Mas essa graça não é apenas o ponto de entrada da vida cristã, é também o poder que a sustenta. Em tempos de crise, é comum ver pessoas tentando viver pela força própria, como se bastasse determinação para resistir. Mas o ensino bíblico é claro: só a graça capacita para a vida cristã real. A graça de Deus é uma força educadora. Paulo afirma que ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Tito, capítulo 2, versículo 12. Ou seja, a graça não apenas perdoa o passado, mas instrui o presente. Ela age como um professor que, com paciência e firmeza, mostra o caminho da santidade. Em tempos de tentação, desânimo ou confusão, é essa graça que nos lembra quem somos, nos levanta e nos direciona novamente. Viver pela graça é estar em constante aprendizado e transformação. É curioso que muitas pessoas pensem na graça como uma permissão para viver de qualquer maneira. Mas Paulo ensina o oposto. Quem foi alcançado pela graça é chamado a viver sensata, justa e piedosamente. A graça que salva também santifica. Ela não acomoda, ela inquieta, não embriaga, ela desperta. Em tempos de crise, essa graça nos impede de nos conformar com o mal ou de desistir. Ela é combustível para continuar mesmo quando faltam forças naturais. Além disso, a graça é o fundamento da identidade cristã. Paulo escreve que Cristo se deu por nós, e isso nos torna um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. Ou seja, não fazemos boas obras para merecer a graça, fazemos porque fomos transformados por ela. A vida cristã, então, não é motivada por culpa ou medo, mas por gratidão e nova natureza. A graça muda a fonte da motivação. Crise alguma pode anular o poder da graça. Pelo contrário, é no caos que ela mais se revela. Quando não temos mais controle, mais força, mais direção, a graça nos sustenta. Ela é o favor imerecido que nos forma, nos guia e nos fortalece. E é essa graça que Tito deveria ensinar, viver e demonstrar, para que uma geração cansada de pesos religiosos e esvaziada de esperança encontrasse finalmente liberdade real. Paulo orienta Tito a ensinar com autoridade, e não apenas com sugestões gentis. Ele escreve: fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Tito, capítulo 2, versículo 15. Em tempos de crise, a autoridade espiritual verdadeira não se trata de autoritarismo ou controle, mas de coragem para afirmar o que é certo, mesmo quando não é popular. Muitos corações aflitos se perdem porque não encontram vozes firmes o suficiente para guiá-los. O ensino firme é o escudo que protege contra a confusão, a dúvida e o engano. É importante perceber que essa autoridade não vem do carisma pessoal nem da posição social de Tito, mas da palavra de Deus. O que Paulo está exigindo é que Tito se torne um canal fiel da verdade, não um opinador religioso. Quando uma comunidade atravessa momentos difíceis, a fragilidade emocional dos fiéis exige um pastor que saiba exatamente onde está a rocha firme. O ensino que vem da Escritura, quando transmitido com fidelidade e compaixão, se torna um bálsamo para a alma ferida. A autoridade espiritual também se revela na coragem de confrontar. Paulo não dá a Tito a opção de evitar o conflito. Ele o manda exortar e repreender.
Essa repreensão, porém, não é movida por ira ou orgulho, mas pelo zelo em manter o rebanho em segurança. Muitos líderes, ao tentarem agradar a todos, sacrificam a clareza da verdade. Mas, em tempos de crise, onde o erro se espalha rapidamente, o silêncio cúmplice é uma forma de traição. O ensino firme, quando motivado pelo amor, é um ato de cuidado profundo. Essa autoridade também deve ser vivida com humildade. Paulo alerta Tito para que não permita que ninguém o despreze, mas essa instrução carrega a expectativa de que sua vida seja coerente com sua mensagem. A autoridade espiritual que transforma é aquela que nasce da integridade, não da imposição. Quando o mensageiro vive o que prega, sua palavra tem peso. Quando há dissonância entre ensino e conduta, até a verdade perde força diante dos olhos dos que sofrem. O ensino firme que Paulo exige de Tito é uma resposta direta ao caos doutrinário e emocional de Creta. É um chamado urgente para que a verdade volte ao centro da vida da igreja. E essa verdade precisa ser proclamada com coragem, protegida com zelo e vivida com integridade. Em tempos onde tantos corações estão aflitos, um ensino firme não apenas instrui, ele sustenta, acalma e salva. O ambiente descrito por Paulo em Creta estava infestado de vozes enganosas, mestres rebeldes e discursos vazios que perturbavam famílias inteiras. Em meio a esse barulho, ele orienta que o presbítero seja alguém capaz de exortar com a sã doutrina e convencer os que contradizem. Tito, capítulo 1, versículo 9. A ideia aqui não é apenas argumentar bem, mas silenciar o erro com a força da verdade vivida. Há situações em que o simples testemunho de uma vida coerente é o suficiente para calar a boca dos insensatos. Esse silêncio, imposto à rebeldia, não é fruto de violência ou opressão, mas de autoridade moral. Quando o erro é confrontado por uma verdade vivida com fidelidade, ele perde o poder de sedução. Os falsos mestres, ao perceberem que suas palavras não encontram eco em corações firmes, se tornam irrelevantes. Em tempos de crise, essa resistência silenciosa é uma das formas mais eficazes de vencer o engano. É como se a luz, ao simplesmente brilhar, obrigasse as trevas a recuarem. Paulo fala de homens que professam conhecer a Deus, mas negam isso com suas ações, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito, capítulo 1, versículo 16. Esse tipo de hipocrisia não pode ser combatido apenas com discursos, requer confrontação espiritual e discernimento. Tito é instruído a expor essas contradições e proteger o rebanho da contaminação. A fé que se mantém pura em meio ao engano precisa de vozes que falem com clareza, mas também de vidas que sejam respostas vivas à mentira. A verdade, quando pregada com fidelidade, cria um espaço de proteção espiritual. Ela se torna um filtro que separa o falso do verdadeiro, o vazio do eterno. E à medida que essa verdade vai sendo praticada dentro da comunidade, ela estabelece um padrão visível. Isso, por si só, já silencia muitos dos ataques e argumentos infundados. Quando uma igreja vive aquilo que prega, sua autoridade transcende palavras. Ela cala o engano com coerência. O silêncio dos insensatos não é imposto por força humana, mas pela presença inegável da verdade. Uma igreja firmada na palavra, que não negocia valores, que vive o evangelho com coragem e humildade, se torna imune às acusações infundadas. E esse silêncio imposto ao erro não é ausência de confronto, é vitória da fidelidade sobre a mentira. A carta a Tito é, em grande parte, um manual para discernir o que é verdadeiro em meio a uma avalanche de falsificações. Paulo instrui que o bispo deve ser retentor da fiel palavra, que é conforme a doutrina. Tito, capítulo 1, versículo 9.
indicando que o antídoto contra o engano está na fidelidade ao Evangelho. Em tempos onde tantas vozes competem por atenção, a única forma de não se perder é estar profundamente enraizado na verdade revelada. O engano não se combate apenas com negação, mas com discernimento e clareza. A confusão espiritual dos nossos dias, assim como em Creta, muitas vezes vem camuflada com linguagem piedosa, a aparência de zelo e carisma. Mas Paulo aponta que é preciso olhar para os frutos. Aqueles que promovem divisões, ensinam o que não convém e têm motivações torpes precisam ser desmascarados. Tito, capítulo 1, versículo 11. O discernimento começa quando paramos de avaliar pelas aparências e passamos a examinar pela verdade bíblica. Nem toda espiritualidade é santa, nem todo discurso bonito edifica. Para discernir bem, é necessário conhecer profundamente o Evangelho. Quem não se alimenta da verdade diariamente acaba vulnerável ao erro. Paulo sabia que um povo doutrinalmente fraco seria presa fácil para mestres enganadores. Por isso, ele insiste para que Tito estabeleça líderes capazes de ensinar e refutar. O discernimento não nasce da dúvida constante, mas da convicção segura. Em tempos de crise, onde há excesso de informação e escassez de sabedoria, o conhecimento profundo da Escritura é mais necessário do que nunca. Além disso, o discernimento espiritual é uma dádiva que se desenvolve com o tempo e com prática. Ele envolve sensibilidade ao espírito, atenção aos frutos, conhecimento bíblico e coragem para tomar posição. Tito foi chamado a exercer essa função com firmeza. Em meio à confusão, ele precisava apontar rumos com clareza. Essa função hoje ainda é essencial. O povo de Deus precisa de líderes e também de membros que não se deixem levar por cada novidade, mas que sejam ancorados na palavra. Vencer o engano não é tarefa fácil, mas é uma missão inadiável. Não há neutralidade quando a verdade está sendo atacada. Em tempos de confusão, cada decisão, cada ensinamento, cada liderança precisa ser testado pela palavra. E quem vive de forma fiel a esse padrão se torna um farol num mar revolto, ajudando outros a encontrarem o caminho seguro em meio às trevas do engano. Paulo orienta Tito a dar atenção especial aos membros mais experientes da igreja, demonstrando que em tempos de crise, a maturidade espiritual dos mais velhos não é apenas útil, é essencial. Ele escreve que os homens idosos sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sãos na fé, no amor e na constância. Tito, capítulo 2, versículo 2. Isso revela que a idade avançada, na perspectiva bíblica, não é apenas um acúmulo de anos, mas uma oportunidade divina de se tornar um pilar de sabedoria. Em dias de instabilidade, é a experiência aliada à fé que ajuda a sustentar o corpo de Cristo. Para as mulheres mais velhas, Paulo também traça orientações claras. Devem ser reverentes no seu proceder, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Mestras do bem. Tito capítulo 2, versículo 3. Aqui vemos que o papel das mulheres maduras vai muito além da contemplação passiva. Elas são chamadas a ensinar, a inspirar as mais jovens com sua conduta e palavras. Em uma geração marcada por vozes confusas e ausência de bons exemplos, mulheres sábias se tornam fontes de consolo, direção e equilíbrio. A importância dos mais velhos na igreja é não apenas preservar a tradição, mas transmitir valores com vida. Quando homens e mulheres de fé, com anos de caminhada, compartilham suas dores, vitórias e aprendizados, eles oferecem aos mais novos não apenas teoria, mas testemunhos vivos. Em tempos de crise, os mais jovens frequentemente se desesperam ou se apressam. Já os anciãos, se enraizados na palavra, tendem a agir com mais prudência, menos emoção e mais fé. Essa estabilidade é uma âncora que protege a igreja do colapso emocional e espiritual. Contudo, Paulo também é exigente quanto ao comportamento desses idosos. Não basta envelhecer, é preciso amadurecer.
Ser idoso não significa automaticamente ser sábio. A fé precisa continuar ativa, a mente precisa permanecer sã e o coração disposto a servir. Em tempos difíceis, onde até mesmo os mais velhos podem ser tentados a se isolar ou ceder à amargura, a carta a Tito chama de volta a relevância espiritual. Eles não estão em fim de carreira, estão no auge de sua influência. Em uma igreja saudável, os mais velhos são conselheiros, exemplos, discipuladores. Eles não são descartáveis, mas insubstituíveis. Em tempos de crise onde tudo parece ruir, é esse povo experimentado que aponta o caminho com firmeza e serenidade. Tito recebe essa missão: reavivar nos anciãos o propósito divino de guiar as gerações mais novas, como colunas de sabedoria num templo vivo. A fé cristã, segundo a carta a Tito, não é algo reservado para momentos litúrgicos ou situações espirituais profundas. Ela deve invadir o cotidiano. Paulo orienta que as mulheres mais jovens sejam sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus maridos. Tito, capítulo 2, versículo 5. Cada uma dessas expressões está enraizada numa visão de fé que molda até os detalhes mais comuns da rotina. Em tempos de crise, é fácil negligenciar o cotidiano, achar que a fé só se manifesta em grandes eventos. Mas Paulo nos lembra que o ordinário também é sagrado. A pureza, nesse contexto, não é apenas sexual, mas também de intenções, palavras e atitudes. Ela se revela no modo como se cozinha, se organiza a casa, se trata o cônjuge, se cuida dos filhos. A fé cristã não cria uma separação entre vida espiritual e vida prática. Ela funde ambas numa só. O lar se torna um altar. Isso é especialmente necessário quando o mundo ao redor está em colapso. Enquanto tudo desmorona, a casa cristã pode se tornar um refúgio de paz, um oásis de ordem, um testemunho silencioso de que Deus ainda reina. Ser boa dona de casa, como Paulo escreve, não é sinônimo de prisão ou inferioridade, é sinônimo de influência. A mulher que governa bem seu lar, com sabedoria e graça, exerce um ministério silencioso e poderoso. O mesmo se aplica ao homem que lidera sua família com firmeza e amor. A fé vivida no cotidiano molda filhos, inspira vizinhos e fortalece comunidades. A crise social pode ser minimizada quando famílias firmes vivem com propósito, mesmo nas tarefas simples. Essa abordagem do cotidiano como campo da fé também confronta a espiritualidade oca e performática. Há quem busque visões, revelações, experiências místicas, mas negligencie o cuidado com a casa, o respeito ao cônjuge, a gentileza com os filhos. Paulo nos mostra que não há fé verdadeira sem transformação diária. E essa transformação não acontece apenas no monte, mas também na pia, no quarto, na sala de jantar. Deus se revela nos detalhes. Por isso Tito é chamado a ensinar essas verdades. Em tempos onde a fé é caricaturada como espetáculo ou ideologia, a pureza no cotidiano volta a ser uma das armas mais eficazes contra o caos. A mulher e o homem que vivem com santidade nas pequenas coisas expressam a grandeza de um Deus que habita nos detalhes. E essa é uma forma poderosa de manter a fé viva quando tudo ao redor parece escuro. Paulo insiste em um ponto crucial na carta a Tito. A fé genuína deve ser visível, e suas evidências não estão nas palavras, mas nas ações. Ele escreve que Cristo nos salvou para que sejamos zelosos de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. Em tempos de crise, quando a religiosidade se mostra cada vez mais ruidosa e menos eficaz, o comportamento torna-se o verdadeiro porta-voz do Evangelho. O mundo não precisa de mais discursos vazios. Ele precisa de vidas que falem através da prática do bem. As boas obras, no entendimento de Paulo, não são tentativas de merecer salvação, mas frutos naturais de quem foi transformado pela graça. São ações que fluem do coração regenerado. E é exatamente por isso que, quando realizadas com sinceridade, elas têm um impacto avassalador.
Uma atitude de misericórdia, uma palavra de ânimo, um gesto de serviço silencioso, tudo isso ecoa com muito mais força do que 1000 sermões. É quando a fé sai da teoria e se torna visível. Paulo exorta Tito a ser modelo de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 7. Isso mostra que as boas obras não são delegáveis. O líder, o discípulo, o crente comum, todos devem viver de modo que sua conduta confirme o que creem. Em tempos de descrédito generalizado, quando líderes religiosos caem, escândalos surgem e a hipocrisia é escancarada, um comportamento íntegro vale mais que qualquer argumento. As boas obras gritam a verdade quando a voz da religião está rouca. É importante perceber também que boas obras não se limitam ao que é espetacular. Elas se manifestam na constância. Amar a família, servir os irmãos, ajudar os necessitados, tratar os outros com respeito, pagar as dívidas, ser honesto nos negócios. Tudo isso é expressão da fé. Em um mundo onde o caos moral se normaliza, viver de forma justa se torna um protesto espiritual. E isso não passa despercebido. Quem vive assim se torna sal e luz, visível, relevante e transformador. Portanto, manter a fé em tempos de crise não exige apenas que creiamos certo. Exige que vivamos certo. Boas obras não são adereços, são evidência. Quando a fé é genuína, ela se torna prática. E quando se torna prática, ela toca vidas, transforma ambientes e glorifica a Deus. Tito foi chamado a ser exemplo disso. E o chamado continua o mesmo. Para nós, que nossas obras falem quando nossas palavras forem insuficientes. Um dos conselhos mais desconcertantes de Paulo a Tito é encontrado quando ele instrui os crentes a se sujeitarem aos governantes e autoridades, sendo obedientes e prontos para toda boa obra. Tito capítulo 3, versículo 1. À primeira vista pode parecer uma rendição à opressão ou uma aceitação passiva do mal, mas há algo mais profundo aqui. Submissão, no contexto bíblico, não é sinal de fraqueza, é demonstração de maturidade espiritual. É o reconhecimento de que o reino de Deus opera acima das estruturas humanas, sem precisar confrontar cada injustiça com violência ou rebeldia. Viver com sabedoria sob governos injustos exige discernimento. Em tempos de crise política e moral, a tendência humana é polarizar, ou se submete cegamente, ou se rebela ferozmente. Mas Paulo apresenta uma terceira via, a da sabedoria silenciosa, da resistência ativa por meio do bem. Ele não propõe alienação, mas postura estratégica. Obedecer às autoridades, quando não contradizem a fé, é manter o testemunho íntegro. Desobedecer, quando necessário, deve ser feito com respeito e consciência, não com ódio ou caos. A fé cristã é mais forte quando não se deixa moldar pela ansiedade do momento. Essa submissão é acompanhada por outro conselho: não falar mal de ninguém, ser pacífico e mostrar toda a mansidão para com todos os homens. Tito, capítulo 3, versículo 2. É um chamado à moderação verbal e emocional. Em tempos onde a fala é usada como arma e a raiva se torna combustível social, a igreja é convocada a um caminho diferente. Falar com mansidão, mesmo diante da injustiça, não é covardia, é firmeza revestida de graça. É dizer a verdade sem reproduzir o ódio que o mundo cultiva. O exemplo maior disso está em Cristo. Ele, sendo o Rei dos Reis, não se insurgiu contra César com armas, mas com cruz. Submeteu-se às autoridades, mesmo injustas, não por fraqueza, mas por missão. E ao fazer isso, revelou o poder do reino eterno sobre os impérios passageiros. A submissão cristã, então, não é rendição ao sistema, é fidelidade ao Senhor. Quando Tito recebe esse ensinamento, ele entende que a igreja em Creta precisava se posicionar com sabedoria para manter seu testemunho. Vivo em meio a governos corruptos. Viver com sabedoria em tempos de governos injustos é manter o coração centrado em Deus, não nas estruturas humanas. É agir com equilíbrio, falar com prudência, servir com diligência e resistir com santidade. A submissão
quando motivada pela fé, se torna uma forma de revelação. Mostra que há um reino maior em operação, silencioso, firme e eterno, e que os crentes pertencem a ele, mesmo enquanto vivem neste mundo. Paulo faz questão de lembrar a Tito que a transformação do crente não é obra humana. Ele escreve que Deus nos salvou, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Esse detalhe muda tudo. A fé não se sustenta pela força de vontade, mas pela ação contínua do Espírito. Em tempos de crise, quando o cansaço espiritual tenta dominar, é essa renovação diária que impede a fé de se tornar apenas rotina vazia. A renovação do Espírito não é um evento único, mas um processo contínuo. É como o pão diário que Jesus ensinou a pedir. Em momentos de desânimo, dúvida ou desgaste, a ação do Espírito Santo reaviva a chama, limpa as impurezas, reacende a esperança. Tito precisava lembrar aos crentes de Creta que o que os sustentaria não era a disciplina humana ou a tradição religiosa, mas a presença viva do Espírito agindo internamente. Sem essa renovação, a fé se torna peso. Com ela, se torna combustível. É curioso como Paulo destaca que essa obra não parte do homem, mas da misericórdia de Deus. Ele escreve que o Espírito foi derramado abundantemente por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito capítulo 3, versículo 6. Isso significa que não estamos diante de uma fonte limitada. A abundância de graça, de força, de renovação. Quando tudo ao redor grita pare, o Espírito sussurra continue. É nesse fôlego divino que encontramos poder para permanecer quando a lógica humana manda desistir. Além disso, essa renovação não apenas nos sustenta, ela nos transforma. A cada toque do Espírito, somos moldados mais à imagem de Cristo. A crise externa se torna paradoxalmente oportunidade para crescimento interior. A dor é convertida em maturidade. A escassez nos ensina a depender. O desespero revela a suficiência da graça. Tito precisava mostrar isso ao povo, que a renovação do Espírito não era apenas para resistir, era para crescer, mesmo em meio às cinzas. Manter a fé viva em tempos difíceis exige mais do que coragem humana. Exige intimidade com Deus, abertura ao Espírito, disposição para ser renovado dia após dia. Quem depende apenas de si mesmo desmorona. Quem se abastece da fonte divina, ainda que cercado pelo caos, permanece de pé e não apenas sobrevive, frutifica. A carta a Tito termina com orientações práticas e saudações, mas antes disso, Paulo faz um apelo importante. Quero que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tito capítulo 3, versículo 8. Ele repete com insistência que a fé não pode ser estática. O tempo da espera não é tempo de passividade, é tempo de ação. Há uma urgência no agora, um chamado para viver com propósito, especialmente em tempos de crise. Cada minuto importa, cada escolha comunica algo sobre a fé que professamos. A urgência não é ansiedade, é consciência. Tito é desafiado a formar uma comunidade que não se limita a sobreviver, mas que vive intencionalmente, servindo, ensinando, restaurando. Paulo sabia que as circunstâncias poderiam mudar a qualquer momento, mas o chamado ao zelo permanecia. Ele escreve que estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito capítulo 3, versículo 8. Indicando que o impacto da fé prática vai além da igreja. Ela alcança a sociedade. A crise, então, não é desculpa para a inércia, é campo fértil para a manifestação do reino. Viver com propósito também exige foco. Paulo adverte que se evite questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei. Tito capítulo 3, versículo 9. Isso revela que há muitas distrações religiosas que desviam do essencial. Em tempos difíceis, é fácil se perder em debates que não edificam, em tradições que não transformam.
Tito precisava manter o povo centrado no que realmente importa: amar, servir, ensinar, viver com santidade. A urgência do agora requer clareza de missão. Além disso, a carta encerra com Paulo dando instruções específicas sobre pessoas que estavam em movimento missionário. Ele fala de Artemas, Tíquico, Zenas e Apolo, Tito capítulo 3, versículos 12 e 13, lembrando que a igreja é dinâmica, que o evangelho avança, mesmo em tempos difíceis. A missão continua. A vida cristã é jornada, e Tito precisava viver com os olhos abertos para as oportunidades ao redor. O tempo presente exige ação, e o propósito do crente não pode ser adiado. Concluímos a leitura da carta a Tito com a clara percepção de que a fé que permanece em tempos de crise é aquela que se manifesta em obras, que se sustenta na verdade, que se renova no espírito e que vive com urgência espiritual. Tito nos desafia a sair da passividade, a encarar a crise com propósito e a sermos parte da resposta de Deus para o mundo em dor. E esse chamado, mais do que nunca, é para agora. Tem verdades que a gente não pode guardar só para nós. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa de firmeza na fé. E aproveite para se inscrever aqui no canal, porque fortalecer a fé com sabedoria e clareza também é uma forma de cuidar de quem vem depois da gente. Assim, nos comentários quero saber o que mais falou ao seu coração nesta carta a Tito. E clareza também é uma forma de cuidar de quem vem depois da gente. Assim, nos comentários quero saber o que mais falou ao seu coração nesta carta a Tito.